pessoal, quinta-feira, 9 de abril de 2020, exatamente 9 horas e 30 minutos da manhã. Essa é a 15ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui conosco hoje. Junto comigo, como sempre, o Matheus Silvestre. E gente, tudo bem? Matheus, que vai comentar as notícias e também vai gerenciar os comentários de vocês. Sim. Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito fácil, basta você deixar os seus comentários aqui no post, que enquanto a gente vai dando a notícia, vocês já podem ir comentando e depois o Matheus seleciona algumas dos comentários e a gente vai conversando, tá? Após o final da transmissão, o vídeo ele fica gravado aqui no LinkedIn para quem quiser assistir novamente ou quem pode assistir ao vivo e ainda pode participar. E também mais tarde vai ficar disponível em vídeo no YouTube e também no Facebook e como podcast nos principais canais de podcasts, o Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts. Só você procurar pelo meu canal lá, o Macaco Elétrico, e assinar o canal e você pode acompanhar o Jornal da Live no formato de podcast. Muito bem, pessoal. Esses são os assuntos que nós vamos discutir aqui hoje, tá? Entenda porque os números de casos confirmados e de mortos com a Covid-19 no Brasil podem estar subestimados, não? E de que maneira isso nos impacta? Quais os riscos que a cloroquina apresenta e por que tanta gente defende o uso dela? Integrantes do governo continuam criando conflitos com a China. Por que isso é um mau negócio? E famosos no Brasil e no mundo fazem lives para apresentações, shows, né? E eles estão aproveitando para coletar doações para a área de saúde. Né? Você já participou de uma dessas lives? O que você acha dessa notícia, não? Então, pessoal, é isso. Estamos começando a 15ª edição do Jornal da Live, que começa falando de um assunto que está sendo muito debatido recentemente, que é a questão da possível subnotificação dos números de casos confirmados e de mortes pela Covid-19 aqui no Brasil e no mundo também. Subnotificação significa dizer que os números que são apresentados, como números oficiais, na verdade, eles seriam menores do que realmente acontece. E aí eu já deixo aqui uma pergunta para vocês, porque isso tem tudo a ver com a questão. Vocês estão praticando o distanciamento social? Vocês estão ficando em casa, pelo menos as pessoas que podem? Né? Bom, se é verdade a história da subnotificação, a gente pode estar nos guiando por uma bússola quebrada, não? Porque se tiver menos casos que o confirmado, será que a gente poderia voltar para a vida normal mais rápido, pelo menos? Não? Ou se tiver mais casos, será que a gente precisa aumentar o isolamento? Uma análise numérica, ela é tão boa quanto a quantidade dos dados, quanto a qualidade dos dados usados. Fora isso, o que existe é um erro de medição. E o que o pessoal está comentando hoje é que nós temos um erro de medição muito sério nos dados de casos confirmados e de mortes de Covid. Tá? Se existe de fato esse erro de medição, a gente pode estar tomando decisões muito erradas com relação a isso daí, a essa crise. Tá? A mídia usa os números de dados confirmados de mortes como se fossem dados absolutamente confiáveis, mas infelizmente eles estão longe de ser confiáveis. Tá? Os dados oficiais, eu estou dizendo, tá? Tanto para mais quanto para menos no mundo inteiro. O problema é que não tem teste para todo mundo. Os governos eles não conseguem testar. Para que esses dados eles fossem totalmente confiáveis, teria que testar todo mundo, tá? Então tem muita gente que está doente, está com o Covid-19 e não sabe, ou às vezes até tem suspeitas, mas pode confirmar. Muita gente morre de Covid-19 e isso também não é contabilizado porque não é testado, tá? E aí a gente chega num número super importante, que é a tal da letalidade, ou seja, quanto que esse vírus vai matar as pessoas, né? A letalidade ela é calculada pelo número de mortos dividido pelo número de casos confirmados, né? Só que é mais provável que tenha mais gente não contabilizada entre os casos do que entre os mortos, ou seja, o denominador dessa equação ele cresceria muito mais que o numerador. Então a taxa de letalidade ela cairia muito nesse caso.
Hoje os países europeus mais graves estão com uma taxa de letalidade mais ou menos na casa de 5%. Né? A Itália está marcando 12%, a Espanha tem 10%. Como comparação, os Estados Unidos, esse número é de 3,5%, na China 4%, onde tudo começou. Não? Se fosse verdade isso, vamos pensar aqui. Um país como a Itália, que tem 60 milhões de habitantes, tá? Vamos pegar uma taxa de contágio, digamos que ao longo de 2 anos, metade da população pegue esse vírus, 50%. E aí vamos pegar 5% de taxa de letalidade, né? Que é bem menos do que está presente na Itália hoje. Fazendo as contas, a gente teria 1,5 milhão de mortos ao longo de 2 anos, só na Itália. 1,5 milhão de mortos, o que evidentemente está longe de ser o caso. Né? E, de novo, isso só na Itália com uma taxa de letalidade que é menor da metade indicada hoje. Tá? O governo de Nova York disse ontem que mesmo lá devem existir muito mais casos e mortes que o reportado. Isso porque desde que o vírus se espalhou pelos Estados Unidos, cerca de 200 pessoas estão morrendo em casa na cidade de Nova York todos os dias, sem atendimento. Antes disso, essa média, segundo a própria prefeitura de Nova York, era de 25 pessoas que morriam em casa. Né? Vale lembrar que o estado de Nova York tem mais de 150 mil casos, que é mais do que qualquer país do mundo fora do próprio Estados Unidos. Né? E mais de 6 mil mortos. Né? Só na cidade de Nova York são quase 3.500 mortos contabilizados, mais que o total dos ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. E esse raciocínio da prefeitura de usar a quantidade de pessoas que morreram em casa como uma base estatística conhecida é interessante, porque a gente compara dados amplos que são estatisticamente confiáveis. Por exemplo, olha esse gráfico aqui. Né? Uma coisa que a gente poderia fazer, então, é parar de usar as confirmações da Covid-19, que exigem testes que a gente não tem, né? E passar a medir, por exemplo, a síndrome respiratória aguda grave, né? Que pode ser identificada com um exame clínico simples. Tá? A Covid-19 ela provoca a síndrome respiratória aguda grave, mas nem todas as pessoas que dão entrada no hospital com a síndrome respiratória aguda grave são causados pela Covid. Então, o que a gente faria? Não? A gente compararia os casos de síndrome respiratória aguda grave hoje com a média dos últimos anos. Não? Então, esses dados, esse daí, por exemplo, são dados da Fiocruz, portanto, dados oficiais, tá? De síndrome respiratória aguda grave na semana 13 do ano de 2017 para o estado de São Paulo. Veja só, em 2017, nós tivemos na semana 13, nós estamos hoje na semana 15, tá? 232 casos confirmados de síndrome respiratória aguda grave. Esse gráfico é só para vocês entenderem, tá? Esses são os níveis de epidemia. Não? O verde quer dizer que é a zona de êxito, o amarelo um pouco mais complicado, o laranja a atenção, e se os casos chegarem na parte vermelha, quer dizer que nós estamos em estado de epidemia, né? De contágio epidêmico naquela situação. Agora, vamos pegar aqui os dados de 2020, da mesma Fiocruz. Então veja, aqui 2017... 2020. Também os gráficos das cores, as regiões das cores aqui, não, em 2017, elas foram achatadas, elas estão lá embaixo em 2020. Né? Os casos de síndrome respiratória aguda grave no estado de São Paulo, na semana 13, que são os dados mais recentes do sistema, foram 3.092. Nós estamos, segundo esse gráfico, no estado de epidemia desde a semana 7, né? Hoje nós já estamos na semana 15, portanto, 2 meses atrás a gente já estava em estado de epidemia. Né? O aumento de 2017 para cá foi de 1.232%. Isso está longe de ser uma variação normal. Né? Ou seja, claramente existe uma subnotificação de casos. Né? A coisa é mais grave do que aparenta ser. Né? Então a gente precisa tomar todos os cuidados necessários. E o fato isso vai impactar dramaticamente a economia. Sem dúvida nenhuma, já está impactando. Ontem mesmo, a Organização Mundial do Comércio disse que, no pior do cenário, a queda do comércio para esse ano agora, de 2020, vai chegar a 32%, que é o pior resultado desde a crise de 1929. Né? Então, não tem jeito, como a gente já discutiu aqui em semanas anteriores do Jornal da Live, o problema está posto, né? Todo mundo tem que colocar da sua parte, né? E o governo não tem jeito, né? Ele vai ter que auxiliar a população,
tá? Toda a população, porque realmente isso vai impactar em maior ou menor escala todo mundo, e as empresas e as instituições, né? Então, eu queria resgatar de novo a pergunta que eu fiz logo no começo, né? Vocês estão praticando isolamento social ou, se não estão, o que vocês acham que deveria ser feito? O que vocês poderiam fazer? O que o governo deve fazer, na opinião de vocês? O que as empresas devem fazer? E aí, Mate, temos algo já aí? Sim, a gente tem algumas pessoas comentando, ainda não em relação ao isolamento social, mas falando sobre os números em si de Covid-19 e a subnotificação. Como é o caso aqui do Roberto Salvador. Ele diz assim: bom dia, acredito que os números de infectados de Covid-19 no Brasil é muito maior. E isso está bem claro, basta as pessoas fazerem uma reflexão. A Adriana Chalela está aqui também, e ela diz que o Covid é uma pneumonia e pode ser confundida sim. O Brasil não tem know-how para esse tipo de controle. Pois é, né? Roberto E Adriana. E Adriana, né? Os casos, a gente está vendo aqui no gráfico, né, da Fiocruz, que apesar de não medir Covid, claramente, por que esse gráfico está tão maior de repente? Né? Porque todos os últimos anos, os gráficos eles ficavam mais ou menos naquela mesma linha lá, né? 200 e poucos na semana 17, agora a gente está com 3.000. Evidentemente apareceu um elemento novo aí, disruptivo, que é esse vírus, né, o Covid-19, né? Isso não tem nenhuma dúvida. Então a gente pode extrapolar que essa diferença de 1.200% em casos e possivelmente em alguma coisa também assim em mortes se deve a esse vírus, né? Há uma subnotificação, a situação é muito mais grave do que a gente está vendo, tá? Vale dizer que esse dado aí que eu mostrei não era só do estado de São Paulo, não. E ele já era o equivalente ao que a gente acreditava ter na semana 13 ao Brasil inteiro, né? Então, só o estado de São Paulo na semana 13 nós já teríamos o equivalente ao que a gente estava dizendo que a gente tinha no Brasil inteiro. E a Adriana falou também a questão de que é fácil confundir a Covid com outras doenças, e é mesmo, né? Uma pneumonia ou mesmo uma gripe, né? Porque a verdade é que a maioria das pessoas acaba sendo assintomático, ou seja, o sujeito ele pega a doença e ele nem sabe. Ele está lá, e o que é grave, não, porque ele continua fazendo as suas tarefas e espalhando o vírus por aí. E mesmo os que desenvolvem alguma doença, a maior parte acaba sendo coisas que você vai se curar sozinho, digamos assim, né? Tomando seu chazinho, ficando em casa, né? Como a própria pneumonia. A pneumonia já é um caso mais grave, né? Porque a pneumonia ela exige antibióticos, né? Mas uma pneumonia é uma coisa, se você for para o hospital logo, é facilmente contornável, né? Ela toma antibiótico e beleza, né? Claro que em alguns casos evolui, a pessoa pode até morrer, mas não é como... O problema da Covid-19 é que quando a doença efetivamente piora, não... ela pode ser muito mais grave do que uma gripe comum, do que uma pneumonia, né? Alguém traz um ponto interessante aqui, é a Lúcia Marli Souza, de que ela acha o contrário em relação à subnotificação. Ela disse que recebeu pelo WhatsApp uma publicação no Diário Oficial no dia 21 de março de 2020, onde o Dória teria publicado de que não haverá autópsia. Tudo será considerado Covid-19. Então, tem outras mortes de outros motivos, como, por exemplo, coração, ou outras doenças como simples pneumonias também, etc. E tudo isso está sendo considerado, está tudo dentro desse mesmo campo de Covid-19. Então ela acha que, na verdade, temos menos mortes, menos casos do que estão sendo informados também. Bom, eu vi essa notícia também aí do Diário Oficial e confesso que eu não consegui confirmar a veracidade dela, tá? Eu não sei exatamente por que o Dória ele sugeriria que todos os casos de mortos fossem contabilizados como Covid-19, né? Na melhor das hipóteses, isso daí seria razoável no caso de pessoas que morreram devido a síndrome respiratória aguda grave, né? Por uma questão de agilidade, né? Porque o fato é que não chegamos nesse ponto ainda, no ponto em que está, por exemplo, Espanha, Itália, França e Estados Unidos, em que os hospitais, os necrotérios e, enfim, e os cemitérios estão tendo dificuldade de dar conta no volume de mortos, né? Não chegamos nisso ainda e, sinceramente, espero que não cheguemos. Essa informação realmente que a Lúcia trouxe, eu recebi também.
mas eu não consegui confirmar a veracidade disso daí, tá? Nesse caso, realmente, se isso for verdade, o que nós teríamos seria uma sobrenotificação no caso de mortos, mas isso não modificaria de qualquer forma o caso de pessoas contaminadas confirmadas, não, que aparentemente existe uma subnotificação aí. Se isso for verdade, aumentaria o numerador daquela equação, né? Então a letalidade aumentaria da Covid-19, não? Ficaria mais próximo do que a gente vê, por exemplo, dos países europeus, aí, com 10%, 5 a 10%. Mas mesmo assim eu ainda acho estranho, porque mesmo que todas as mortes fossem consideradas como Covid-19, que é o que estão falando nessa publicação do Diário Oficial, aí sim, porque só recentemente a gente passou, 800 mortes? 800 nós passamos ontem, chegamos a 820, terminamos o dia de ontem com 820 mortos. Né? Então, parece muito pouco ainda, assim, para ser considerado uma sobrenotificação. Minha opinião, assim. É por isso que eu precisaria realmente confirmar essa informação do Diário Oficial. Eu não tive a oportunidade de fazer isso para entender exatamente o que está acontecendo. Né? Nesse momento a gente precisa, nesse mar de desinformação que nós vivemos, a gente precisa, infelizmente, desconfiar de qualquer coisa, né, desse tipo, assim, né? Não estou dizendo que isso seja fake news, pode ser verdade, tá? Eu só realmente não consegui confirmar, então eu não posso validar isso daí aqui nesse momento. Bom, aqui as pessoas também estão preocupadas com o tempo do isolamento, quanto tempo será que ainda vai durar, né? O José Nascimento está aqui no chat e ele pergunta para você quando você acha que vai terminar, porque tem muita gente que fala em setembro, né, que geralmente é a expectativa do fim da curva aqui no Brasil, mas quer ouvir sua opinião também. E ainda falando sobre isso, a gente tem de novo a Lúcia Marli aqui, falando de que o problema vai ser o inverno que está se aproximando, não é? Que vai ser como daqui a uns 2 meses, ou seja, daqui... em 20 semanas, ou seja, 5 meses, daqui a 2 meses temos no inverno e a transmissão vai estar pior ainda, segundo ela, ou seja, como é que vai ficar o isolamento com isso? Vai se estender ainda mais? Bom, para responder, vou começar respondendo a pergunta da Lúcia, depois eu chego aí no Nascimento, né? Vou mostrar de novo o gráfico aqui, que é o gráfico de síndrome respiratória aguda grave, né? Vejam que, curiosamente, o pico de contaminação das doenças respiratórias que levam a esse problema, ele acontece antes do inverno, né? Na verdade ele acontece a partir justamente da semana 15, que é onde nós estamos, e vai aí, bem dizer, até a semana 23, né? Que é antes do meio do ano, ou seja, vai até o pico de contágio abril, maio e junho, né? Então, o que a gente pode esperar é que o problema ele se manifeste com mais força a partir de agora. Porque pela própria natureza da mudança de estação, mudança de temperatura, e a Covid é uma doença respiratória, como as outras aí que a gente tem, influenza, gripe comum, né, H1N1, enfim, todas essas que nós já convivemos, não? Então a gente pode esperar esse pico agora. E também tem a questão estatística, né, que a doença cresce de uma maneira exponencial. O que vai acontecer é que os números naturalmente vão aumentar e muito aí nas próximas semanas. Infelizmente, eu acho que isso não tem como a gente escapar. Então, isso daí para responder o que a Lúcia disse, né? O pico ele acontece, na verdade, antes do inverno, ele acontece durante o outono, que a gente está acabando de começar. Com relação à pergunta do José Nascimento, até onde vai o isolamento, essa é a pergunta de muitos milhões de dólares, né, meu caro Nascimento? Porque, que inclusive tem a ver até com o nosso próximo assunto, quando a gente vai falar da cloroquina, né? Todo mundo está sofrendo com isso, né? Todo mundo quer voltar para a vida normal, não só porque, enfim, é muito angustiante ficar nesse confinamento, mas porque isso é péssimo para a economia, né? A questão é quando fazer isso, não? A gente observa agora, se você olhar a China, né? A China ela acabou de liberar Wuhan justamente anteontem, né? Ela acabou o confinamento na cidade que foi a origem dessa doença, né? E ela fez isso depois de, considerando que a crise começou lá no início de janeiro, nós estamos agora em abril, o Wuhan ficou 3 meses confinado. E lá foi um confinamento muito severo, muito mais do que o nosso aqui, né? A Itália e a Espanha eles estão começando a chegar no platô, ou seja, eles demoraram mais ou menos um mês para que o número de casos se equilibre, tá? Mas apesar de que algumas pessoas já estão dizendo lá, principalmente alguns governantes, não, então já está ótimo, a gente pode começar a abrir a economia, todos os cientistas dizem que isso seria
a mesma coisa que pedir para retomar a crise, né, com uma segunda onda. A retomada da vida normal vai ser lenta, né, e gradual, ou seja, alguns segmentos vão voltar ao normal, ou mais ou menos normal, né, talvez entrar com metade da carga dos trabalhadores fazendo rodízio, com proteção adicional, enfim, é alguma coisa que a gente vai ver. A gente pode aprender com quem está na nossa frente nessa curva, né? A China principalmente, que já abriu efetivamente, e ficar olhando como que vai ser isso, principalmente na Itália e na Espanha, que foram países em que a doença perdeu o controle. Mas tentando responder num exercício de futurologia, aí, o que o Nascimento pediu, eu acho que, sinceramente, né, seguindo o que a gente está vendo aí, essa curva de contágio, a gente deve ficar, no mínimo, abril inteiro ainda confinado. Acho que isso daí é inevitável. Possivelmente, em maio, a gente também estará confinado, né? E aí, a partir de junho, a gente vai começar a ter uma volta gradual. A questão é como que as pessoas estarão lá, né? Do ponto de vista de saúde mental e de saúde financeira. Não é fácil. Não é fácil, mas é uma coisa que a gente vai ter que passar, e vamos ter que passar juntos da melhor maneira possível. Tem um caso que eu queria muito ler aqui, de uma pessoa que está aqui nos comentários que pegou o Covid-19 e se curou, que é a Luciana Martins. Oi, Luciana. Ela defende Fico feliz por você que tem curado. Claro, né? Pois é, e ela defende aqui de que o governo devia ter sim testar em maior número de pessoas, então para isso, claro, comprar mais testes, fazer o possível, porque realmente tem que desembolsar agora. A saúde em primeiro lugar é o que tem que ser feito, é o mais sensato de se fazer. Mas ela fala isso por si mesma, porque ela pegou o Covid-19. Agora, nas próprias palavras dela, foram dias terríveis. Sensação de afogamento, porém agora já estou livre do isolamento. Fiz o exame de IgG e IgM e já poderia voltar ao trabalho. Que bom. Sim. O que a Luciana fala é uma verdade, não? Assim, o que a gente precisaria fazer? Testar. Testar muito, 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 né? Só que a gente está anos-luz de distância de a gente ter testes para isso, né? A gente tem comprado testes, inclusive de outros países, da própria China, inclusive, né? E o Butantan, enfim, tem feito, dado possível, outras instituições aqui no Brasil para fazer testes, né? E universidades como a USP, elas têm trabalhado para criar testes aqui no Brasil mais baratos, mais rápidos, né? Aliás, a questão do teste rápido é outra coisa fundamental, né? Porque o que acontece? O teste convencional, digamos assim, ele depende de ir para o laboratório e demora muito. Aí você cria um outro gargalo, né? Os laboratórios eles não têm mão de obra para tratar esses testes, né? Então, a gente fica com... Isso também atrapalha o conhecimento do tamanho do problema, né? Isso gera a subnotificação. As pessoas aqui falando sobre como a vida definitivamente não vai ser a mesma depois do Covid-19. A vida não vai ser a mesma. Não vai. Isso vai ser um acontecimento que a gente vai ficar falando daqui a anos, décadas, para sempre. Isso vai entrar para a história, assim como entrou a gripe espanhola lá em 1928, né? 28. 1918, perdão, 1918. Espanhola 1918. Mas o fato é que a preocupação agora ela é muito real em relação ao desemprego. Isso também é algo grave e realmente assim não tem dinheiro, as pessoas não estão conseguindo trabalhar, mas tem que ficar em casa. E meio a essa preocupação, a gente tem aqui a Luciane Zago nos comentários, dizendo de que sim, ela está cumprindo com o isolamento, mas ela acredita de que a gente não pode parar tudo. Porque as pessoas já estão desesperadas, pois precisam sair para ganhar o pão, e o desespero é ter atos desesperados, então, claro. E esse é o grande problema, né? Assim, como diz, já entra na parte da sanidade das pessoas. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não? Sem fazer trocadilhos infames com esse caso aí. Ontem mesmo o Datafolha soltou uma pesquisa em que eles perguntaram à população quanto tempo eles conseguiriam viver se eles perdessem as suas fontes de renda hoje por conta da Covid, né? E a maior parte da população não consegue viver mais do que um mês, né? Se nós vamos ter aí um isolamento de, digamos, 3 meses, 2 meses que seja, e a gente pode considerar que isso daí vai causar um enorme desemprego, não? O que fazer? O duro é que, e olha só como que é uma situação dramática, porque as pessoas não vão ter trabalho, elas não vão ter dinheiro, elas não vão conseguir pagar as suas contas básicas,
Mas se elas voltarem para o trabalho, vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, na Itália, que a economia vai entrar em colapso porque as empresas vão ser obrigadas a fechar porque as pessoas vão estar doentes e morrendo. Ou seja, vão fechar, aí não por isolamento, elas vão fechar porque as pessoas vão estar efetivamente doentes, né? E de qualquer jeito, a economia vai ser impactada. Esse que é o grande dilema, ou seja, as pessoas não podem ficar em casa porque elas não vão ter como sobreviver. Elas não podem voltar para o trabalho porque isso vai gerar uma epidemia muito maior e elas vão ficar inabilitadas do mesmo jeito. É uma situação dramática e sem precedentes, tá? Pelo menos em tempos recentes. O governo ele tem que apoiar a população e as empresas nesse momento, né? Claro, assim, eu inclusive como consultor de transformação digital tenho trabalhado para encontrar saídas para que muitos negócios encontrem um novo caminho nesse momento, né? E a verdade seja dita, tem negócios que estão indo muito bem, né? Inclusive coisas muito pequenas. E vou dar um exemplo prosaico, né? Anteontem pedi uma pizza e eu tenho uma mania de sempre, acho que é coisa do ofício, eu sempre entrevisto as pessoas que prestam serviços para mim. Eu entrevistei o entregador de pizza e ele disse que eles nunca trabalharam tanto. Ou seja, para a pizzaria que faz delivery o negócio está sendo ótimo, não? Mas infelizmente para a maioria dos negócios está sendo péssimo. Então, assim, parte dos negócios vão conseguir encontrar um novo caminho, ainda que parcial, mas muitos não vão encontrar um novo caminho. E esses segmentos, como a gente já falou aqui também, por exemplo, do turismo, que não tem saída, né? Esses profissionais, essas empresas, mas principalmente as pessoas nesse momento, eles precisam ser apoiados pelo governo. Essa é a função do governo, entendeu? A sociedade não vive para manter o governo, é o contrário, o governo existe para manter a sociedade, não? E aí, agora que a gente vai separar os homens dos meninos, né? Sim, a gente tem aqui um comentário peculiar aqui do Elielson Maia. Ele pergunta, será que a gente não poderia já começar com o isolamento vertical a partir de maio? Uhum. O que você acha? Essa é uma grande discussão também. Elielton? Não, é Elielson. Elielson. Essa é uma grande discussão também, né? Toda a comunidade científica séria diz que isso não funciona, né? Porque o isolamento social, na verdade, é praticamente um não isolamento, né? Porque você vai ter a maior parte da população circulando. Nós até discutimos, até mostramos algumas simulações aqui no Jornal da Live há 3 semanas, e demonstrando que isso daí vai gerar um estado de calamidade sanitária, né? Então, o isolamento social, o isolamento vertical, ele não é uma solução, né? Isso daí é o que muitos governos gostariam e muitas pessoas também, porque, como eu digo, as pessoas estão desesperadas. A gente gostaria que voltar para a vida normal, mas ele não é uma solução. A gente vai ter que fazer, assim que possível, retomar a vida de uma maneira gradual, né? Tem que ser gradual, né? Sim, não, a gente também tem aqui a Solange Vilela, de que ela diz que o ideal seria que a gente voltasse ao trabalho por segmentos. Vai ter que ser isso mesmo, Solange. Sim, e com atenção máxima a essa categoria. Talvez seja um caminho aí. Mesmo quando a curva estiver estabilizada, a gente vai ter que fazer uma volta gradual e, como eu falei, gradual e parcial, né? Então, não dá para querer se afobar. É uma situação dramática, isso é um fato, tá? Mas a gente, nessas horas, né, a gente precisa confiar na ciência, realmente, porque é o que pode nos trazer mais resultados e evitar uma quantidade obscena de mortes. Mate, passamos para o assunto seguinte, porque, aliás, ele tem muito a ver com isso. Vamos lá, né? Bom, uma das coisas que o governo brasileiro, na verdade outros governos do mundo, investe mais energia nessa crise do coronavírus é a questão da pesquisa da cloroquina ou da hidroxicloroquina, que é uma variação desse medicamento, né? Se ele deve ser usado no tratamento da doença ou não, né? Pergunto para vocês já de cara, assim, se vocês fossem internados agora num hospital, diagnosticados como Covid-19 ou potencialmente como Covid-19 antes de testes, vocês gostariam de ser tratados com a hidroxicloroquina, né? Mesmo que vocês estivessem em um estágio inicial da doença, tá? A gente acabou de ver o tamanho do problema, né, no Brasil e no mundo, né, como ele cresce de uma maneira assustadora, né? Todos nós estamos sofrendo com isso. A gente quer voltar
o mais rapidamente possível para as nossas vidas normais, mesmo que isso seja de uma maneira mágica, digamos assim, né? Então isso, ele, até por um funcionamento desse nosso instinto de autopreservação, essa decisão ela deixa de ser racional, né? Já me perguntaram quando que a vida vai voltar ao normal. Aliás, tem até a pergunta do nosso amigo José Nascimento, é mais ou menos nessa linha, né? E normal mesmo, tá? É só quando a gente tiver um remédio confirmado para curar quem foi infectado e uma vacina para impedir novas infecções. E as vacinas, infelizmente, elas devem demorar mais, né? No mínimo, a gente vai ter vacinas, na melhor das hipóteses, no ano que vem. Já o remédio, que pode ser a cloroquina ou outros, não, deve sair bem antes. Não? Várias drogas já estão sendo testadas. Não? A hidroxicloroquina é apenas mais uma delas. Não? Portanto, tudo que pode levar a uma vacina, a uma cura, deve ser pesquisado, com certeza. Tá? Apesar da comunidade científica considerar que o medicamento é promissor no tratamento do novo coronavírus, a recomendação é que isso não seja feito ainda, tá? Ou seja, usar isso largamente. Mesmo assim, há muitos médicos que já ministram a hidroxicloroquina em seus pacientes com o novo coronavírus. Né? Então, por que existe essa indefinição, né? essa discussão toda? Né? Pô, né? Por que não usa logo? Sim, é verdade que há indícios de que a hidroxicloroquina reduz a carga viral, mas os estudos ainda não são conclusivos. Em outras palavras, né? Não há certeza de que a medicação efetivamente resolva. Isso não seria tão problemático se não fossem os efeitos colaterais que ela causa. Né? A hidroxicloroquina pode afetar o funcionamento do coração e do fígado. Né? E é por isso que nesses casos deve ser usada apenas sob supervisão médica. Nunca, jamais deve ser automedicada e usada em casa. Tá? E de forma alguma deve ser usada como prevenção, ou seja, ser tomada por alguém que não tem a doença, porque nesse caso não vai trazer nenhum benefício. Portanto, a hidroxicloroquina ela pode ser ministrada no tratamento contra o novo vírus se tanto o médico quanto o paciente decidirem fazer isso. Pode fazer isso, tá? Se os dois decidirem correr o risco. Tá? É uma droga experimental, né, sem que os resultados ainda não estão comprovados. Né? Existem indícios, mas não há comprovação. Por outro lado, os efeitos colaterais eles são perigosos e esses sim, infelizmente, estão comprovados. Né? Portanto, o médico ele deve avaliar se os riscos dos efeitos colaterais valem a pena, né? Especialmente considerando cada caso, cada paciente. Né? Cada paciente aí é diferente. Né? Então, o que a gente deve fazer com a hidroxicloroquina? Eu repito a pergunta que eu fiz agora há pouco. Você tomaria a hidroxicloroquina se você pudesse? Tá? E aí, Mate? O que o pessoal está dizendo? A gente tem aqui já o Paulo César Martim Guimarães, falando de que ele gostaria de ser tratado imediatamente com a hidroxi e a aritomicina. Azitromicina deve ser, né? Acho que sim. Tem vários medicamentos aí, né, e inclusive tem uma combinação aí, parece promissora, da combinação da hidroxicloroquina com a azitromicina. Né? Deve ser exatamente isso então. Bom, o que ele fala é de que isso já foi comprovado por várias pessoas, inclusive autoridades. E eu creio de que por autoridades, uma delas ele deve estar se referindo ao Davi Wipp. É o Davi Wipp, isso. Que justamente no tratamento ele utilizou a hidroxicloroquina como foi, vazado, né? Ele teve que confirmar de que usou. Teve que confirmar. O Davi Wipp, para quem não sabe, ele lidera o esforço contra o Covid-19 aqui no estado de São Paulo e ele foi contaminado e ele se curou, não? E a receita que ele se deu, ele é médico, evidentemente, infectologista, não? Ele se medicou com a cloroquina, não? E essa receita foi vazada, né? O que é uma coisa, aliás, muito desagradável, porque sim, é a privacidade, a individualidade dele. Mas enfim, ele foi obrigado a confirmar, né? Mas ele não queria confirmar, porque como autoridade nessa área, se ele diz que sim, ele tomou, ele pode provocar uma corrida em direção à hidroxicloroquina, não? Que, de novo, não é uma droga confirmada. Se ele diz que não, ele também pode influenciar as pesquisas que estão sendo feitas. Então, o melhor seria, como ele queria, não falar sobre o tratamento dele. Mas, enfim, vazou essa informação. Mas, já que nós estamos falando do caso do Davi Wipp, não, como foi falado agora há pouco. A droga ela pode ser usada? Pode ser usada. Tá? É garantia de que vai melhorar? Não, não é uma garantia. Tem efeitos colaterais? Eventualmente sim. Então precisa ser feito uma
avaliação dos riscos, né? E ele fez uma avaliação e arriscou. Isso é uma coisa que eu queria adicionar. Não só tem os efeitos colaterais, como também se tem que considerar que o Davi Wip é médico, e não só isso, como ele também ministrou o medicamento dentro de um hospital ao lado de uma equipe médica. Exato. Que, foi ou seja, não é o que você faria em casa, qualquer um. Assim. Gente, por favor, em casa nunca, jamais, tá? Nunca, jamais, né? Porque a droga efetivamente afeta coração e fígado, não? Então, se você vai tomar isso, você precisa ter acompanhamento médico. Muita gente fica preocupada, falando assim de que, nossa, até testaria assim em mim, mas só se fosse um caso muito grave, assim, mas não recomendaria para outras pessoas, como foi se não me engano, foi o Salvador que disse isso. Enfim, não é uma panaceia, como o Daniel Zurron falou. E o próprio Paulo César Martim, ele complementou o comentário dele um pouco depois, dizendo de que no grupo de risco deveria ser usado prontamente. Já que o caso dele já é... Que é uma coisa que até está acontecendo, né? Até por... tem um negócio que eles falam, o uso por piedade, né? Não me lembro agora o termo exatamente. Ou seja, o sujeito está praticamente desenganado já. Então aí vamos usar para ver se acontece um milagre, não? Mas essa é a questão, né? Tem que ser feito com um acompanhamento médico. Pode dar certo? Pode. Tem um monte de drogas sendo testadas, gente, né? Até o estudo com plasma de pacientes que se curaram, não, e desenvolveram anticorpos, ou outras drogas, aí, anticoagulantes, não me lembro agora o nome desse anticoagulante, também está sendo feito testes, acho que no Sírio, porque nas autópsias das pessoas que morreram de Covid observaram coágulos nos pulmões. Então, esse anticoagulante ele tem trazido também alguns resultados bastante promissores, até diminuindo aparentemente não, a chance de que as pessoas sejam necessárias entubar, não? Mas, de novo, a gente precisa de uns 2, 3 meses de pesquisa para ter resultados mais conclusivos, não? É uma decisão a se tomar, né? Com o médico, né, e o paciente, os dois têm que se envolver. O Paulo César, inclusive, ele fala isso por conta dele mesmo, como ele disse agora, ele é um grupo de risco, né? Então é uma decisão própria dele. O Mandetta disse ontem, né, o ministro da Saúde, né, justamente quando ele mencionou essa questão, perguntaram para ele, ele pensa o grupo de risco, pessoas de idade, por exemplo, você vai aplicar a cloroquina nessas pessoas, essas pessoas elas já têm, pela própria idade, uma série de outras falências de saúde. Exatamente, né, o coração e o fígado eles já funcionam pior pela própria idade. Não? Se você aplicar esse remédio nessas pessoas, isso pode agravar, ou seja, a pessoa não morre de Covid, mas morre do coração. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? Sim, mas claro, aqui o Paulo continua, né, somente sobre o receituário médico, mas Exato. Ele aceitaria, ele disse. Mas é isso, né, tipo, realmente faltam testes ainda, e até mesmo porque, mesmo em um método empírico, existem exceções. Claro. Sim, então por isso ainda, essa questão, ainda não existe validação científica, porque ainda não foi testado bastante, eles ainda precisam ver uma quantidade maior de casos para descobrir exatamente quais são as exceções e, enfim, quais que são os que realmente dão certo, assim, se realmente vale a pena. Tomara de verdade, tá, que eles comprovem que a cloroquina e outras drogas, a azitromicina e tantas outras que estão sendo testadas, elas tragam resultado. Porque, como eu falei, para voltar ao normal, a primeira coisa é arrumar um remédio para cuidar das pessoas que ficam doentes, ou seja, para evitar que elas morram, em outras palavras, não. E em um segundo momento, que aí sim a gente pode dizer que a vida vai começar a voltar ao normal, é ter uma vacina para que as pessoas nem fiquem doentes, mas isso só no ano que vem, na melhor das hipóteses. Né? E, claro, sempre, pessoal, todo mundo cuidado com os fake news, cuidado com o que vocês veem por aí, como o Zé Nascimento falou agora. Parece que agora, do nada, todo mundo virou um pesquisador, um cientista, todo mundo tem alguma autoridade sobre o assunto, enfim. Vamos para o fim das pesquisas, vamos esperar as verdadeiras autoridades falarem e fazerem o que tem que ser feito. No final das contas, o que a gente precisa fazer é evitar que as pessoas fiquem doentes, né? E a única coisa que a gente tem hoje nesse sentido é o isolamento social. Podemos seguir adiante? Vamos lá, né? Bom, próximo assunto, gente. Alguns integrantes do governo brasileiro, eles continuam criando conflitos diplomáticos com a China, né? Você acha que essa posição de conflito do governo brasileiro, ela deve ser ampliada ou ela deve ser reduzida? Né? Dessa vez quem criou o problema, o mais recente pelo menos, foi o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Né? Ele usou nesse tweet que vocês estão vendo aí, né,
uma ilustração da Turma da Mônica para sugerir que a China estaria usando a pandemia como parte de um plano para dominar o mundo. Né? O uso, inclusive, ele fala igual o Cebolinha, né? Por isso que daí o uso da figura da Turma da Mônica. Né? O uso da pandemia para manchar a imagem da China é uma invenção do presidente dos Estados Unidos, né? O Donald Trump, que sempre se refere, aliás, ao novo coronavírus como vírus chinês. E diz que as suas tentativas de impedir que a doença se alastre no país é uma tentativa de, como ele diz, manter a China fora de lá. Ao comprar essa briga, né, esses integrantes do governo brasileiro, eles criam situações que, infelizmente, não ajudam em nada o nosso país. Né? Primeiro porque, no momento, o Brasil, assim como todos os países do mundo, eles necessitam da capacidade fabril da China para insumos até para o combate da pandemia. Né? E as pesquisas da China também têm trazido resultados bastante interessantes. Além disso, a China é o maior importador de produtos brasileiros do mundo, né? Especialmente da agricultura, pecuária e minerais. Né? Ou seja, sem a China, o setor primário brasileiro quebra. Né? E a gente também depende da China para a nossa indústria e para o nosso comércio, porque a gente importa de tudo, praticamente, dos chineses, inclusive material para produzir coisas nas indústrias brasileiras. Né? Então, por que a gente cria caso com a China? Né? Sim, vamos ver o outro lado. É verdade, tá? O vírus surgiu na China. Tá? Também é verdade que o governo chinês é conhecido por desrespeitar seguidamente os direitos humanos. Os caras não são santos, nada disso. E esse mesmo governo, aliás, ele censurou o médico chinês que deu o primeiro alerta sobre o coronavírus novo. Né? Isso foi lá no final de dezembro. Né? E esse médico acabou morrendo depois pela doença. Talvez a China poderia ter tomado as medidas energéticas que tomou algumas semanas antes, né? Poderia, mas será que isso faria alguma diferença para o resto do mundo? E a resposta é não. O vírus teria saído do território chinês da mesma forma. Tá? E aí eu pergunto, os governos dos outros países teriam tido mais tempo para tomar as suas medidas? Tá? E também não, né? Por um motivo muito simples. Todos os países tiveram tempo para tomar as ações já sabendo da epidemia na China, e às vezes até com casos confirmados já no próprio território, e não fizeram nada. Né? Itália, Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, todos só tomaram decisões de restrição à mobilidade social muito tarde. Né? E quanto mais tarde o governo demorou, pior o país ficou. Né? É por isso que esses países citados têm tantos casos agora do novo coronavírus. Em contrapartida, a gente tem o caso da Coreia do Sul, né, onde o vírus chegou, aliás, antes que qualquer um desses outros países, mas o governo local ele tomou as medidas certas e energéticas imediatamente. Né? Ponto para a Coreia do Sul. E agora eles estão tendo os resultados bastante positivos no combate à doença. Né? O Brasil também demorou para tomar as medidas, tá? E mesmo hoje elas ainda são parciais e tem muita gente furando aí, né? E elas são mais fracas que em outros países. Portanto, mesmo que a China tivesse tomado medidas antes, isso não faria muita diferença para esses países ocidentais, né? Inclusive nós mesmos. Tá? E aí, de novo, eu faço a pergunta, né? Diante de tudo isso, como que vocês encaram o papel do Brasil aí a diplomacia brasileira? O que o Brasil deveria fazer? O Brasil deve comprar essa briga, enfim. Como que o Brasil fica nessa situação? Pois é, como o Salvador disse aqui, atacar a China não é uma boa ideia. Eles poderiam nos ajudar muito, como eles estão já fazendo com vários países, principalmente na Europa. Uhum. Então, já por aí, assim, logo de cara, não é uma boa ideia, ainda mais agora. A Solange Vilela também disse que pensa que o momento é para a solução de problemas e não para confusões. Que me lembra muito do que o presidente da MS, né? Uhum. Sim, o Tedros Adhanom Ghebreyesus falou, né? Não é o momento para politizar o vírus. Não politizem o Covid-19. Não é hora para fazer esse tipo de coisa, assim, não dá em nada, assim. É uma questão de salvar vidas nesse momento e não de conseguir votos. E se for pensar, né? O vírus é um vírus chinês? Sim, o vírus surgiu na China. Tá, ok. E aí? Né? E agora? Então a gente vai ficar fazendo picuinha com a China, que isso é uma picuinha, né? Vai fazer alguma diferença se o vírus é chinês, se é coreano, se é americano? Vale lembrar que a gripe espanhola, né, esse nome, aliás, é um nome indevido. Não? A gripe espanhola, na verdade, ela surgiu nos Estados Unidos e foi levada para a Espanha por soldados americanos que lutavam na Primeira Guerra Mundial, em 1918. Né? Ela ficou conhecida como gripe espanhola porque a Espanha estava neutra no conflito, então aquilo lá começou a aparecer na mídia espanhola com mais força, né? Parecia que tinha surgido lá a doença. Né?
Mas que diferença faz também, né? As pessoas morreram. Que diferença faz se o vírus surgiu na Espanha ou nos Estados Unidos ou em qualquer lugar? É a mesma coisa agora. Aqui a gente tem o Zé Nascimento falando de que é uma maldade com a China essa, do topetudo americano e dos bobox brasileiros. E ainda mais ele termina falando assim, e será que o ministro pediu autorização do Maurício de Souza para utilizar o seu personagem e imagem? Não pediu, o Maurício de Souza ficou muito bravo, né? Ele deu uma declaração oficial, é sério. Nossa. Ele deu uma declaração oficial dizendo que não foi autorizado o uso da imagem da Turma da Mônica. O Salvador de novo. Diz assim, tem um amigo que também acha isso. Que a China criou um vírus para acabar com a economia mundial e a China dominar o mundo sozinha. Tem todas as teorias da conspiração aí, né? E essa deve ser a principal que tem. Uhum. Será que os integrantes do governo também pensam assim? De Salvador Gama. Eu não sei se eles pensam assim, mas eles definitivamente querem que as pessoas pensem assim. Pois é, a questão é o que move essas pessoas a fazerem isso, né? A levar a população a pensar assim, né? É um alinhamento. Bom, o Brasil já há algum tempo tem demonstrado um alinhamento automático a tudo que o governo americano tem feito, né? E isso daí é só mais um caso, a gente está comprando essa briga aí do tal do vírus chinês, né? Sim, mas é muito falta de bom senso, como o Denis Castro coloca aqui. Não se alertavam para o que aconteceu na China no final de dezembro e uma coisa, sabe, tipo, vou parar a entrada das pessoas no país e, sabe, dane-se. Como se fosse, o que o Trump faz, assim, tipo, nada a ver, nada a ver. Seguimos para a próxima aqui? Só mais um comentário. Mais um comentário, então. Do Paulo César de novo. Diz assim: no momento precisamos melhorar os interesses e os conflitos internos. Como executivo, legislativo, judiciário, acho que ele quis dizer aqui os poderes. Sim, exato. Precisamos mesmo, né? O governo precisa se entender. Sim, eles estão muito separados, assim, cada um por si. Não é momento para isso. O propósito maior deveria ser o Brasil. A situação da China é um caso mundial. Demoraram a falar do assunto. Quase todas as epidemias vêm desse ambiente, etc. Será que o colapso econômico do mundo é bom ou ruim para o governo chinês? Boa pergunta, Paulo, porque na verdade a resposta é muito simples. É ruim. A China ela só é o que ela é porque ela vende para o mundo inteiro. Se o resto do mundo colapsa economicamente, a primeira coisa que eles vão fazer, e aliás isso já ficou claro, né, ontem a Organização Mundial do Comércio disse que no pior cenário o comércio do país, do mundo, aliás, nesse ano vai cair 32%, quer dizer que a China vai vender menos. Né? A China ela é duramente impactada por uma quebra dos outros países, né? Porque por mais que ela tenha aí 1,5 bilhão de habitantes, que é um mercado por si só bastante grande, né? ela só é o que ela é porque ela vende a maior parte da sua produção para o mundo. Né? Haja vista, a gente até fala que os produtos de baixa qualidade que a gente vê por aí, eles chamam de Xing Ling, né? Virou até piada isso daí, né? Cara, a maior parte das coisas que a gente compra no Brasil, se duvidar, são feitas na China, no Brasil e no mundo, né? O mundo depende da China e a China depende do mundo. Então, se o mundo quebrar, a China quebra junto, né? A China tem todo o interesse que o mundo não quebre, por um interesse comercial, tá? Com relação aí à teoria da conspiração de que isso foi usado para dominar o mundo, bom, gente, olha, sendo bastante sincero, a China vai dominar o mundo. Com ou sem vírus, entendeu? Falta muito pouco, ela vai se tornar a principal economia do mundo, não? E nós já estamos sendo influenciados culturalmente pela China, como nós somos influenciados pelos Estados Unidos, como nós fomos influenciados antes pela França, ou seja, tem sempre alguém nos dominando culturalmente, né? E a tendência é que a China comece a dominar a gente mais, porque, enfim, os caras vão se tornar a maior economia do país, perdão, do mundo, né? Bom, vamos lá então. Vamos lá então. Gente, agora para encerrar, vamos lá um assunto um pouco mais leve, não? As lives dos artistas aqui no Brasil e no mundo, né? Vocês têm acompanhado essas lives, não? Nós tivemos, inclusive, nesse sábado, o Jorge Mateus fazendo uma live, né? Que foi um show, né? Um show de mais de 4 horas de duração, que fizeram uma live no YouTube, né? E que foi uma live, teve algumas coisas muito interessantes aí, né? Primeiro que foi o recorde mundial de audiência simultânea de um vídeo no YouTube. Não? Nós tivemos aí na live do Jorge Mateus 3,4 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo a live, enquanto ela estava sendo transmitida. Né? Nunca bateu todos os recordes aí, mesmo entre artistas internacionais. Não? E o vídeo, eu acho que ele deve estar hoje já, sei lá, com uns 50 milhões de visualizações, se não tiver mais. São números maiúsculos. Não?
Inclusive o ministro da Saúde, aí, o Mandetta, né, ele tem aparecido em diversas dessas lives de artistas brasileiros, inclusive apareceu na do Jorge Mateus, né, para ele aproveitar essa visibilidade imensa que eles estão tendo para dar as mensagens dele, né, para que ajude, para que as pessoas fiquem em casa e tudo mais. Né. E é bem legal também ver que essas lives elas têm recolhido muitas doações, doações em dinheiro, doações em alimentos, doações em insumos hospitalares. Não? Vocês têm acompanhado essas lives? Não? Como que vocês acham isso daí? Vocês acham que isso daí é uma coisa bacana? Porque é curioso observar, não, porque os artistas também estão sendo duramente impactados por isso daí. Não? Eles não podem fazer shows. Não? Até essa live, particularmente aí do Jorge Mateus, ela foi uma live patrocinada, não? Foi patrocinada pela Ambev e pela Magazine Luiza, né? Magazine Luiza, acho que foi isso mesmo, né? E enfim, é uma maneira também dos artistas aí manterem a cabeça para fora d'água, né? E os fãs, não, eles têm aí uma maneira de acompanhar, né? É um entretenimento, aliás, a gente está tanto em casa, a gente precisa encontrar maneiras aí de manter a cabeça no lugar, né? Então o que vocês acham, né, dessas lives aí? E aí, Mate, tem alguma coisa já pessoal aí? Sim, o Salvador ele disse que ele conseguiu acompanhar um pouco da live do Jorge Mateus. Então, boa, isso aí. Que mais? Por enquanto é isso. Como ferramenta de coleta de doações, né? O que vocês acham? Isso é uma coisa legal também. Aliás, tem uma outra coisa também que o pessoal... Nem todo mundo acha... Sempre tem alguém que discorda, né? Tem muita gente que acha que essas lives elas estão derrubando a internet, não? Porque, aliás, da semana passada para cá, não sei se vocês observaram, não, o uso da rede está extremamente intenso. Até no meu vídeo dessa segunda, na Pílula de Cultura Digital dessa segunda, eu expliquei detalhadamente por que a internet está ficando lenta. Se você quiser saber e não viu o vídeo da segunda, recomendo. Passa lá na minha timeline do LinkedIn e veja esse vídeo que eu explico direitinho. Né? E muita gente está acreditando essa lentidão nessas lives. Não? E eu acho meio complicado falar isso, porque qualquer pessoa, seja um artista ou seja um anônimo, tem o mesmo direito de usar esse recurso que qualquer outra pessoa. Se um monte de gente está fazendo live e está fazendo o mesmo, tá? Vai consumir a rede, eventualmente vai, mas aí a gente precisa até se adaptar a isso daí. Né? A mudança do Jornal da Live, aliás, para as 9h30 da manhã, é um reflexo disso, né? Porque a gente estava... O pico hoje de uso da internet é exatamente entre 17 e 20 horas, e aí o Jornal da Live era às 19h30, né? Então a gente estava tendo uma séria dificuldade para manter a live no ar, mas nem por isso eu vou sair falando, pessoal, tem que parar de fazer live, que eu quero fazer a minha aqui, né? Todo mundo tem o mesmo direito, né? Bem humilde. Pois é, né? Isso é uma coisa para se considerar, né? O Salvador, falando um pouco mais do Jorge Mateus, parece que eles conseguiram recolher várias doações mesmo, e realmente estão tentando ajudar, porque é sempre positivo e muito bom, ainda mais nesses tempos. Uhum. E a gente também tem o Denis Castro falando de que ele assistiu a live do Circo du Soleil. Maravilhoso. O Circo du Soleil também liberou aí um programa, um show dele, né? Maravilhoso. Sim, diz que lembrou ele de quando ele assistia com os pais. Muito legal. Pois tem vários casos aí, né, que a gente observa, né, sendo oferecidos. Isso é uma coisa muito legal, né? Porque, como eu falei, é uma oportunidade para os artistas também se manterem na ativa e até com ganhos, né, em alguns casos. E não tem absolutamente nada de errado com isso, muito pelo contrário. Mas também é uma maneira de manter os fãs felizes, não? E nesse momento aí de confinamento, né, que as pessoas não tem mais show, não tem mais futebol, não tem mais balada, não tem mais nada, né? Então é legal você observar aí que agora o show está na telinha, né? Tá tudo na telinha, né? Ontem mesmo eu dei uma palestra que foi à distância, né? Você fala, nossa, acabaram as palestras. Diminuiu muito realmente, mas ontem aconteceu a palestra que foi online, né? Na semana que vem vai ter outra palestra que vai ser online, então a gente precisa se reinventar, né? Uhum. No caso das palestras nem é uma live exatamente, porque é um ambiente fechado, né? Então a gente usa ferramentas específicas, né? Não é um negócio que é aberto para centenas, milhares de pessoas, mas enfim, assim a gente tem que se reinventar. Tem um comentário muito legal aqui da Aline Matos que ela fez agora. Ela disse que acha muito bacana a ideia das lives,
dessa iniciativa toda, porque é uma forma assim de criar esse sentimento nas pessoas de que mesmo cada um confinando na sua casa, parece que todos ainda estão juntos, todos ainda estão unidos. E ela termina dizendo de que essa é a função do artista, né? Esse é o papel da arte, assim, do artista, aproximar as pessoas. Muito bacana. E é isso mesmo, Aline, muito bem colocado, né? Até teve um caso aqui que a gente até chegou a comentar no Jornal da Live, creio que há 3 semanas, né, de uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo que acabou sendo derrubada pela Justiça, que a Prefeitura ela ia subsidiar, ela ia incentivar, pagar para artistas fazerem shows na janela, a exemplo do que se vê lá na Itália, não? Só que lá na Itália isso é feito de graça, e aqui a Prefeitura ela tinha encontrado uma maneira de, enfim, incentivar e remunerar os artistas, e além do show ser feito na janela, isso também seria transmitido pela internet, não? Infelizmente, a iniciativa não foi para frente, porque teve várias críticas dizendo que a Prefeitura deveria não usar o dinheiro para isso. A Prefeitura até se defendeu dizendo que o dinheiro todo seria da iniciativa privada, não da Prefeitura, né? Mas o fato é que a Justiça acabou derrubando isso. Mas a gente observa que os artistas, eles mesmos, estão encontrando um caminho aí, né? Sim. Bom, eu acho que é isso. É isso. Então, bom, acho que a gente pode encerrar, a gente já está dando o nosso tempo aqui, estamos com 56 minutos de programa. Queria agradecer a participação de todos, né? Sempre um grande prazer. Aqui estamos a 15ª edição do Jornal da Live, que ele só existe realmente com a participação de vocês, né? E o debate tem sido de um nível muito bom, sempre de uma maneira construtiva, querendo trazer soluções e esclarecer questões que estão aí na cabeça do povo, né? E nesse momento de confinamento são tantas questões, né? Hoje a gente trouxe a questão da cloroquina, a questão da subnotificação e tantas outras, não. A gente precisa realmente debater a notícia com serenidade e com dados confiáveis. Então, agradeço novamente a presença de todos, foi um prazer. Agradeço também ao Matheus, né? Como sempre, fazendo ótimos comentários e gerenciando aí os comentários que vocês nos trazem, né? Então, pessoal, é isso, tá? Semana que vem, novamente, quinta-feira, às 9h30, o Jornal da Live. Vocês podem deixar já aqui sugestões de assuntos para a próxima edição. Um abraço para todos, fiquem bem, tchau, tchau. Falou, gente, e tenham um bom dia. Cuide-se.